Bom dia, turma. O grupo que é composto por mim, Evaldo Júnior, por Francisco Ferreira, Emerson Guedes, Isabel Tavares e José Alexandre, a gente ficou com o grupo dos mamíferos. Passa aí, Francisco. Mamíferos. O que são? Os mamíferos, eles são animais classificados na classe mamália, e nela existem animais que pesam de 3 gramas a 160 toneladas. Existem também animais que medem de 8 centímetros a 30 metros de comprimento. E também a gente pode encontrar esses animais em vários ambientes, seja na água doce e salgada, na terra ou no ar. Alguns mamíferos transmitem micro-organismos patogênicos que são prejudiciais ao homem, ou seja, esses micro-organismos vão causar doenças, como, por exemplo, o rato, que foi um vetor direto na pandemia da peste negra. Mas também existem mamíferos que são muito importantes para o homem. Por exemplo, existem mamíferos que participam diretamente da nutrição humana, existem mamíferos que são companheiros do homem, dentre outras formas que os mamíferos participam da vida humana. Passa aí. Características gerais. Nos mamíferos estão presentes as glândulas mamárias, sudoríparas e sebáceas. Essas são características exclusivas desse grupo. Também, nos mamíferos, aparecem os dentes diferenciados. Essa característica, ela aparece lá nos répteis, some nas aves e volta a aparecer nos mamíferos. Só que, diferente dos répteis, que apresentam esses dentes todos iguais, como ela está dizendo, os dentes nos mamíferos, eles vêm diferenciados, porque apresentam dentes caninos, dentes incisivos, premolares e outros tipos de dentes. Temos também nos mamíferos a presença do diafragma. Nós somos o único grupo que possuímos essa musculatura que separa a cavidade abdominal da cavidade torácica. Essa musculatura, ela é utilizada no processo de ventilação pulmonar. Também temos a presença de hemácias anucleadas. Se pegarmos os outros grupos do filo dos cordados, vamos ver que eles têm hemácias nucleadas, ou seja, as nossas hemácias, elas têm um formato tipo de uma rosquinha. Isso facilita a superfície de contato e também o transporte de oxigênio. Também temos a presença dos pelos e a presença de 7 vértebras cervicais no pescoço. Os peixes bois e as preguiças, os outros indivíduos do grupo dos mamíferos apresentam essas 7 vértebras cervicais. Passa aí. Pessoal, bom dia. Vou começar falando para vocês do prototério, conhecido como os monotremados. Mono do grego, que é um, e tremados com o significado de buraco. Os seres deste grupo sempre vão possuir um único buraco. Falando diretamente, temos neles que servirá para os seres dessa espécie fazer xixi. O mesmo buraco será usado para ser feito descarte de fezes, mas também a cloaca, que é esse buraco aí, vai servir para o ser deste grupo por ovos, uma vez que estes seres não possuam um desenvolvimento interno, como o organismo humano, que ocorre por meio de nutrição placentária. E através deste buraco, o indivíduo terá como se reproduzir, multiplicando cada vez mais sua variedade no ambiente que habita. Uma curiosidade sobre este grupo é que eles são mamíferos que não possuem mamas. Tipo, eles têm glândulas mamárias, mas essas glândulas não se concentram em um local exato, formando um órgão chamado de mama. Pessoal, as glândulas mamárias deste tipo de animal encontram-se ligadas diretamente aos pelos do abdômen da fêmea. Assim, o poro do peito transcorre leite e o filhote lambe a barriga da mãe buscando seu alimento. Exemplos aí são o ornitorrinco e a equidna. Pessoal, dando continuidade à sequência, vamos ter o grupo da metatéria, são conhecidos por marsupiais.
O marsúpio é somente uma bolsa útil que a mãe usa para transportar o seu filhote. Um fato sobre os marsupiais, a gente logo de cara vai lembrar do canguru, que possui aquela bolsinha, né, na parte frontal da barriga ali. Uma coisa interessante é que os bebês cangurus, os bebês koalas e gambás, eles não nascem completamente desenvolvidos, mas sim com o feto ainda muito imaturo e eles são muito, muito frágeis, com alguns centímetros só. Inclusive, essas fêmeas de canguru possuem 3 vaginas, sendo 2 laterais para uma melhor condição de espermatozoide para os úteros que elas têm, e elas possuem também uma pseudovagina central, que é onde vai ocorrer o parto, por onde sairá o filhote. Esse filhotinho não consegue se deslocar caminhando, então ele rasteja. Tem o olfato aguçado, que permite ele localizar as glândulas mamárias, que está dentro da fêmea, a mama que está dentro da bolsa, no marsúpio. Então, quando sai o filhote por meio do parto, ele vai rastejando através dos pelos das fêmeas, que fica inclinado para trás, entra no marsúpio e se alimenta. Após 2 dias de alimentação, eles duplicam o seu tamanho, ou seja, é possível fazer um diagnóstico que o leite desse canguru fêmea é bem nutritivo. Turma, agora eu vou falar para vocês sobre o grupo da Eutéria, que são mais conhecidos por o nome de placentários. É considerado um grupo exagerado, que na atualidade aderiu mais de 5.000 espécies. Relembrar a todos que a placenta não é um anexo embrionário verdadeiro e que ele tem uma porção fetal e outra materna. Lembrando que essa placenta é um portal comunicativo da mãe com o filhote e por meio dessa placenta vai ocorrer a passagem de oxigênio e nutrientes para o filhote. Além disso, possui saídas simples de gás carbônico, além de uma troca de anticorpos e tudo mais. A placenta é de grande importância para que aconteça o desenvolvimento completo desse ser dentro da mãe, uma vez que se sabe que os mamíferos placentários crescem dentro de um útero e são alimentados por meio de uma placenta durante toda a gestação. O que não pode ocorrer, como sendo, por exemplo, o canguru, esse mesmo não consegue se desenvolver por inteiro durante a gestação, por não ter uma placenta para conseguir enriquecer e finalizar o processo. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouco sobre a circulação dos mamíferos. Elas são semelhantes à das aves, pessoal. É fechada, ou seja, elas ocorrem dentro do interior dos vasos sanguíneos. Tem dupla circulação, isso pode significar uma pequena circulação, que envolve o coração, pulmão e coração, e também uma grande circulação, que também pode ser chamada de circulação sistemática, que envolve coração, corpo e coração. Ela também possui 4 cavidades, que o coração ele é dividido em 4. A gente pensa que o coração é só, mas ele está dividido em 4 partes, que são o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que é onde ocorre todo esse processo aí, certo, pessoal? Os sangues não se mistura, o arterial com o venoso, ou seja, isso tem uma grande importância, porque como não há mistura do sangue, o transporte de oxigênio para o tecido vai ser bem mais eficiente. E se tem muito oxigênio, as células conseguem se manter com alto metabolismo. Isso vai ser muito importante, por exemplo, na produção de calor, que vai garantir a manutenção da temperatura corporal dos mamíferos. Ou seja, vai fazer adaptação dos habitats dos animais. Ambos os lados têm funções diferentes, ou seja, cada um tem sua função, lembrando que cada lado vai ter sua função. O lado direito tem como principal objetivo bombear o sangue sem o auxílio do oxigênio.
Ele pulsa para o pulmão, onde o sangue é oxigenado e dando a continuidade no processo. Já do lado esquerdo, é responsável por receber esse mesmo sangue oxigenado e impulsionar diretamente ao coração, sendo assim um distribuidor através das artérias, onde leva o sangue para os tecidos dos animais, fazendo assim que todos recebam a quantidade exata de sangue. Pode passar. Bom dia, pessoal. O seguinte subtema é sobre a regulação térmica. Durante a evolução, um dos critérios que permitiram maior adaptação e dispersão dos animais foi o controle da temperatura corporal, independente da variação térmica do ambiente. Entre os animais, apenas as aves e os mamíferos conseguem manter suas temperaturas em nível constante, favorecendo o metabolismo, mesmo diante de oscilações térmicas, recebendo, portanto, esses dois nomezinhos aí, homeotérmicos ou endotérmicos, que no caso são animais de sangue quente. O homeotérmicos é quando a temperatura corporal se mantém constante, mesmo com as variações do ambiente. E endotérmico depende da produção metabólica de calor para manter suas temperaturas corporais. Resumindo, são aqueles animais que podem gerar calor suficiente para elevar suas temperaturas corporais. Passa aí, Francisco. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a importância ambiental e agropecuária dos mamíferos. Então, por ser um grupo mais evoluído, que está presente na maioria dos ecossistemas do nosso planeta, tanto no ambiente aquático quanto no terrestre, os mamíferos têm um importante papel na manutenção e na regeneração das florestas tropicais, porque eles possuem funções ecológicas e são chaves na estruturação biológica. Participam também como integrantes das cadeias tróficas, sendo os consumidores, e são importantes para o equilíbrio do ecossistema, porque muitos animais desse grupo são dispensadores de sementes, são predadores e também são polinizadores, como os morcegos, as antas e as cutias. Também vamos ter os animais de companhia, que são os animais de estimação, como, por exemplo, um gato, um cachorro. E, por último, a criação de rebanho comercial para obtenção de renda e gerando economia para o produtor. Aí temos como exemplo a criação de vacas leiteiras, onde terá a produção de leite. Também, outro exemplo, temos a criação de gado de corte para a produção de carne e criação de ovinos, caprinos, suínos, entre outros. Pode passar. Dando finalidade ao nosso trabalho, aqui estão as nossas referências.